Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. No último vídeo, a gente falou um pouco sobre classificações do átomo de carbono em uma substância orgânica. Agora a gente vai falar sobre classificações da cadeia carbônica. No primeiro vídeo, em que eu falei sobre química orgânica e defini a química orgânica como a química dos compostos de carbono, eu expliquei que existe uma parte da química dedicada a estudar os compostos de carbono, porque o número de compostos contendo carbono é enorme, superando até o número de todos os compostos que não contêm carbono. Um dos motivos do número desses compostos contendo carbono ser tão grande é que o carbono é capaz de formar ligações entre si, formando o que a gente chama de cadeia carbônica. Tá? Então, eu tenho aí alguns exemplos de compostos orgânicos. Em todos eles, os carbonos ligam entre si, formando longas cadeias, né? Longas sequências de carbono. Tá? Esse esqueleto de carbonos dos compostos orgânicos é chamado de cadeia carbônica. E uma cadeia carbônica recebe classificações. Tá? A primeira classificação é relacionada a ela ser aberta ou fechada. Tá? Uma cadeia carbônica é classificada como aberta ou acíclica quando ela possui pelo menos duas extremidades. Tá? Extremidades ou pontas. Então, por exemplo, todos esses compostos aqui do lado esquerdo do nosso vídeo, à esquerda de vocês, né, eles têm pelo menos duas pontas. A cadeia carbônica é classificada como aberta ou acíclica. A cadeia carbônica também pode ser classificada ao contrário, então, como fechada ou cíclica. Isso vai acontecer quando ela não tiver extremidades ou pontas, ou seja, ela vai formar um encadeamento, um fechamento, um ciclo, um anel, uma figura. Tá? Então, por exemplo, a gente olha esses compostos aqui, está fechando um hexágono, está fechando um quadrado, pode estar fechando um pentágono. Todas essas cadeias carbônicas que se fecham em um ciclo, em uma figura, são chamadas de fechada ou cíclica. Tá? Então, aberta ou acíclica vai ter pelo menos duas pontas, não vai formar uma figura. Fechada ou cíclica, não vai ter pontas, não vai ter extremidade, vai fechar uma figura. Uma cadeia carbônica também pode ser classificada como saturada ou insaturada. Então, uma cadeia carbônica saturada é aquela que entre os carbonos só vai ter ligações simples. Tá? Então, por exemplo, essa primeira substância aqui do lado esquerdo só tem ligação simples entre os carbonos, é saturada. Pode até haver ligação dupla, mas se ela não for entre os carbonos só tiver ligações simples, a cadeia carbônica é classificada como saturada. Agora, se entre carbonos tiver pelo menos uma ligação dupla ou tripla, a cadeia carbônica é classificada como insaturada. Tá? Então, tem uma dupla entre carbonos, tem uma tripla entre carbonos, cadeia carbônica insaturada. Por que esse nome saturada, insaturada? Esse nome tem a ver com a quantidade de hidrogênios, tá?
Então, quando só tem ligação simples entre os carbonos, vai ter um número maior de hidrogênios do que um composto com a mesma quantidade de carbono em que houver ligação dupla ou tripla. Então, saturada seria cheio ao máximo de hidrogênios. Insaturada vai ter menos hidrogênios do que aquele que só tem ligações simples e é semelhante. Tá bom? Vocês já devem ter ouvido esse nome saturado, insaturado, quando fala de gorduras, lipídios, lá na biologia, por exemplo. Tá? Gordura saturada e insaturada tem tudo a ver com isso. Tá? Então, a saturada é aquela que a molécula só vai ter ligações simples entre os carbonos. E a gordura insaturada na molécula vai ter alguma ligação dupla entre os carbonos. Tá bom? Uma cadeia carbônica também ela pode ser chamada de normal ou ramificada. A definição de normal é que existe apenas carbonos primários ou secundários na estrutura. E a ramificada é aquela que possui algum carbono terciário ou quaternário. Então, essa primeira molécula aqui que eu estou passando o mouse sobre ela, tem uma cadeia carbônica normal. Nela só tem carbonos primários e secundários. Mas tem um jeito mais fácil do que ir olhando a classificação de todos os carbonos. Se for um composto de cadeia carbônica aberta, se você conseguir passar o dedo por todos os carbonos sem ter que ir e voltar, é uma cadeia carbônica normal. Agora, cadeia aberta. Se para passar o dedo por todos os carbonos você tiver que ir e voltar, igual o caso aqui, ó, eu não consigo passar por todos os carbonos sem ter que ir e voltar. Essa cadeia é classificada como cadeia carbônica ramificada. Tá? O pedacinho que sai da maior sequência de carbonos, a maior sequência de carbonos é chamada de cadeia principal. E o pedacinho que sai dessa cadeia principal é chamada de ramificação. Tá? Num composto cíclico é mais fácil ainda. Se tiver carbono fora do ciclo, já é ramificado. Esse carbono aqui, ó, ele é primário, 1, 2, 3 terciário. Então, já indica que essa molécula tem uma cadeia carbônica ramificada. Uma cadeia carbônica também pode ser classificada em homogênea e heterogênea. Homogênea é quando entre carbonos há apenas átomos de carbono. E heterogênea é quando entre carbonos há algum átomo que não é carbono. Esse átomo é chamado de heteroátomo. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, o oxigênio está entre dois carbonos. Ele é um heteroátomo. Essa cadeia carbônica aqui é chamada de heterogênea. Os heteroátomos mais comuns são o oxigênio e o nitrogênio. Aqui, por exemplo, esse nitrogênio está entre três carbonos. Algum átomo que não é carbono entre carbonos, cadeia carbônica heterogênea. As outras moléculas aqui do lado esquerdo, não há nenhum átomo entre dois ou mais carbonos que não seja o próprio carbono. Então elas são classificadas como homogêneas. Muito bem, antes de falarmos exatamente da próxima classificação de cadeias carbônicas, eu vou falar com vocês de uma substância química em específico, a substância benzeno.
Essa substância recebeu esse nome por ser parecida com uma outra substância química, o ácido benzoico. Por sua vez, o ácido benzoico recebeu esse nome por ser extraída de uma planta chamada benzoeiro. O benzeno ele foi descoberto em 1825 por Michael Faraday. Muito provavelmente vocês já devem ter escutado o nome dele pelo trabalho dele sobre eletromagnetismo. O Faraday ele descobriu o benzeno como um subproduto da queima do gás de iluminação que era utilizado na época em Londres. Posteriormente a essa descoberta, os químicos conseguiram elucidar qual seria a fórmula molecular do benzeno e descobriram que ela seria C6H6. Cada molécula conteria 6 carbonos e 6 hidrogênios. Mas durante muito tempo foi difícil propor uma estrutura para uma molécula que contivesse 6 carbonos e 6 hidrogênios. Um dos químicos que trabalhou nessa elucidação foi o químico alemão Friedrich August Kekulé. Ele, em 1856, após um suposto sonho em que uma cobra mordia o próprio rabo, propôs uma estrutura para o benzeno que consistia em um anel de 6 carbonos com ligações simples e duplas alternadas. Ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla. Essa estrutura condizia com a fórmula molecular C6H6. Porém, essa estrutura posteriormente verificou-se que ela contradizia certos dados experimentais. Dados experimentais relacionados à distância entre átomos. É possível medir a distância entre átomos por algumas técnicas de laboratório. Quando a distância entre átomos contendo carbono, entre substâncias contendo carbono é medida, a distância entre átomos de carbono quando há uma ligação simples geralmente é em torno de 0,154 nanômetros. E a distância entre átomos de carbono com ligação dupla é em torno de 0,134 nanômetros. Nanômetro é 10 a menos 9 metros. Ou seja, a ligação simples ela é mais longa que a dupla, ou a dupla é mais curta que a ligação simples. Para a surpresa dos químicos, quando você mede a distância entre os átomos de carbono no benzeno, todas elas são iguais. Isso já é esquisito em relação a uma estrutura que tem ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla. Além disso, esse valor é um valor intermediário entre uma ligação simples e uma ligação dupla. Era preciso propor algo para explicar isso. E o que foi proposto é que não podemos afirmar nem que a estrutura do benzeno é essa, nem que é essa outra aqui que eu circulo. É como se no benzeno as ligações duplas estivessem constantemente mudando de lugar. Ora o benzeno fosse essa estrutura do lado esquerdo, ora fosse essa estrutura do nosso lado direito. É como se os elétrons da dupla ligação estivessem em constante movimento, conforme representado nesse vídeo do canal Química no Vestibular, cujo link será indicado na descrição desse vídeo.
benzeno e em outras substâncias onde há essa alternância de ligação dupla com ligação simples, ora ligação simples, ora ligação dupla, ora ligação simples, ora ligação dupla, pode acontecer esse fenômeno da deslocalização dos elétrons da ligação dupla. Esse fenômeno é chamado de ressonância. Tá? Então, como não há a possibilidade de indicar posições das ligações duplas no benzeno, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC, que é um órgão que compila regras e normas para o melhor estudo da química, ela durante algum tempo indicou que o benzeno poderia ser representado como um hexágono com um círculo no meio. Tá? Porém, essa representação não é indicada mais hoje, mas se vocês virem essa representação em algum livro mais antigo, em alguma questão de vestibular mais antiga, saiba que está se querendo representar o benzeno. A representação indicada hoje é a mais tradicional de um hexágono com as ligações duplas alternadas, não importando onde você começa a representar a primeira dupla, ou seja, pode ser desse jeito que eu estou circulando ou desse outro jeito. Tá? Por que eu falei desse fenômeno? Toda substância que apresentar pelo menos um anel semelhante ao benzeno, um hexágono com ligações duplas, 3 ligações duplas alternadas, ela é classificada como aromática. Então, uma cadeia carbônica que contenha pelo menos um anel benzênico é chamada de aromática, como essas 3 substâncias aqui do nosso lado esquerdo. Substâncias que não contenham anel benzênico, sejam abertas ou sejam fechadas, são chamadas de alifáticas. Então, com essa última classificação, apresentamos todas as classificações possíveis para uma cadeia carbônica. Porém, vocês podem encontrar em livros, em questões de vestibulares, alguns nomes associados, juntos, unificados. Então, por exemplo, se você encontrar o nome homocíclica, significa homogênea e cíclica ao mesmo tempo, ou seja, cíclica fechada e homogênea, entre carbono só tem o próprio carbono. Heterocíclica, heterogênea e cíclica ao mesmo tempo. Cíclica fechada, fecha uma figura, e heterogênea, entre carbonos vai haver algum heteroátomo, um átomo que não é carbono. Alicíclica, alifática e cíclica. Uma molécula que, apesar da cadeia carbônica ser fechada, formar uma figura, não contém anel benzênico. Então, fechamos nossa aula sobre classificações da cadeia carbônica. Espero que tenham gostado. Quem gostou, se inscreva no canal para receber notificações de próximos vídeos.